Olá, então de novo, né? Vamos voltar para o nosso módulo aqui de saúde da mulher, do programa do Ela Líder. Hoje eu vou falar de um assunto que eu gosto bastante. Para quem não lembra, meu nome é Luísa Marcela Martins, eu sou ginecologista e a gente está aqui no módulo de saúde da mulher. Então, o assunto de hoje, que é um assunto que eu particularmente gosto muito, é sobre planejamento familiar. E o porquê que eu gosto muito desse assunto? Porque eu acho que o que engloba, né, o planejamento familiar é esse processo da gente pensar, da gente decidir e a gente ter medidas para a gente organizar a nossa vida, ou seja, ter o número de filhos que a gente deseja e quando a gente deseja e o mais importante, se a gente deseja. Então, ele engloba todo esse processo de planejamento mesmo, de você decidir se você quer ser mãe, quando você quer ser mãe e de quantos filhos você quer ser mãe. Então, esse processo de prevenir ou adiar a gravidez, assim como o acesso a todos os processos, todas as opções e a todos os cuidados da nossa saúde reprodutiva, são muito importantes. O porquê que eles são tão importantes? Porque eles ajudam a gente a reduzir a mortalidade materna e infantil. Sim, quem tem muitos filhos e não deseja tantos filhos assim, não tem um acesso à informação, acesso ao sistema de saúde, pode sim morrer mais. Com o planejamento familiar, a gente consegue melhorar a qualidade de saúde que a gente está oferecendo para essas mulheres e para essas crianças. A gente pode empoderar, a gente pode dar informação para mulheres e meninas para fazer com que elas decidam o que elas querem, o que é bom para a vida delas. E com isso, sim, a gente reduz pobreza e a gente individualiza as necessidades individuais de cada um. Vão ter pacientes que não vão querer método nenhum, por quê? Porque elas querem, elas estão no momento de ser mãe, mas vão ter pacientes que não, que elas, enfim, têm outras prioridades e elas não querem a maternidade nesse primeiro momento. E aí, quando a gente está falando de planejamento familiar, a gente tem uma série de opções, tá? De métodos contraceptivos que vão ser mais eficazes ou menos eficazes e que vão ser individualizados para cada necessidade. Então, o primeiro método e o mais enfatizado para não ter filhos qualquer, abstinência sexual. Quem não tem relação sexual não vai conseguir engravidar. Mas isso não pode ser um método de escolha, um método que a gente vai falar assim, eu vou usar isso só para não engravidar. Óbvio, se você não quiser ter relação sexual, isso é um direito seu, mas isso não pode ser a única opção para não engravidar, até porque a gente tem outros benefícios da relação sexual. Então, daí, nessa linha do tempo, a gente começa com os métodos tradicionais. O que são os métodos tradicionais? São os métodos baseados em comportamento. Eu vou detalhar mais ou menos como cada um deles funciona, mas basicamente é observar uma série de sinais e sintomas e definir quando que você está no período fértil. E aí a gente já tem os métodos contraceptivos mais modernos, que são baseados tanto em contraceptivos orais, pílulas, quanto dispositivos intrauterinos, cirurgias, que vão ser um pouco mais efetivos. Então, começando com os métodos tradicionais, né? A abstinência a gente não precisa falar muito, porque basicamente consiste em não ter relação sexual para não ter a gestação. Mas agora falando dos métodos comportamentais. Então, eles se baseiam na abstinência periódica, ou seja, na abstinência durante o período mais fértil para evitar a gravidez. Eles não vão envolver nenhum uso de hormônio ou de dispositivo, ou seja, eles são métodos em que a mulher vai ter o ciclo natural e com base nesse ciclo natural, ela vai evitar a relação em determinados períodos. O primeiro e o mais conhecido é a famosa tabelinha, tá? A gente incentiva, sim, toda mulher que tá tendo um ciclo menstrual fazer um registro disso, até pra gente ver as características, ver se tem alguma normalidade ou não. Mas, basicamente, a tabelinha, o que é? Acompanhar o ciclo, contar os dias mesmo do primeiro período, do segundo período, a depender da sua periodicidade, e identificar quais são os dias férteis e evitar a relação sexual nesses dias. Junto ou separado, a gente pode usar também o método da temperatura basal, que basicamente ele envolve medir a temperatura corporal mesmo, para identificar o dia da ovulação. O porquê que a gente consegue fazer isso?
Porque no dia da ovulação, a nossa temperatura basal ela aumenta 0,4 graus Celsius. É um método um pouquinho mais complexo, porque ele envolve você saber qual que é o seu basal de temperatura para saber essa variação. No Brasil, isso acaba ficando um pouco mais complicado, porque a gente é um país muito quente, né? Um país tropical, e eventualmente em dias muito quentes, isso pode causar uma certa variabilidade, uma certa imprecisão nesse método. Outros métodos comportamentais são a observação do muco cervical. Então, lembra, se a gente pegar a aula passada, das alterações hormonais durante a fase do ciclo menstrual, a mesma coisa acontece com o muco cervical. Então, ele vai mudar de aspecto, ele vai mudar de consistência e de cor durante as fases do ciclo menstrual. No período ovulatório, ele vai estar mais transparente e com um aspecto mais de água, então a gente assemelha isso com um aspecto de clara de ovo. E esse é o período da ovulação. Então, quem usa a observação do muco cervical sabe que se tiver relação nos dias de muco mais clara de ovo, são os dias mais férteis, o momento mais propício a se engravidar. E aí o coito interrompido, que consiste na retirada do pênis da vagina antes da ejaculação, como eu já tinha mencionado na aula passada, isso não é um método muito efetivo, porque o líquido pré-ejaculatório também contém espermatozoides, mas é um método contraceptivo tradicional. Quando a gente está falando todos os métodos contraceptivos, a gente tem um índice que fala o quanto ele é eficaz, o quanto ele é confiável, que chama o uso perfeito do método versus o uso típico. O que significa esse número? Significa quantas falhas, ou seja, quantas gestações ocorreram em 1.000 mulheres que usaram esse tipo de método. E aí, quando a gente está falando em nenhum método, o que você faz para não engravidar? Não faço absolutamente nada. A gente tem 850 falhas, ou seja, 850 gestações em cada 1.000 mulheres. Isso corresponde a uma falha de 85%. Ou seja, se você não faz nada, você pode engravidar em 85% das vezes. Aí, quando a gente está falando dos métodos comportamentais, ou seja, tabelinha, temperatura basal e observação do muco cervical, a gente tem que o uso perfeito seriam de 30 a 50 falhas a cada 1.000 mulheres. Por que isso não é confiável? Porque o uso perfeito seria não levar em consideração todos esses fatores de confusão. Fatores de temperatura, enfim, fatores que a gente não tem muito como controlar e aí eles se perdem. Então, o que a gente mede? A gente faz o uso perfeito, que seria especificamente como que isso na teoria aconteceria versus o uso típico, que é o quê? Observar a população geral, a população real que está fazendo uso desse método e ver quanto que a gente tem de falha. Com o uso típico, ou seja, com pessoas de verdade, igual nós, igual eu, igual vocês, usando esses métodos, a gente tem 240 gestações a cada 1.000 mulheres que não querem engravidar usando esse método. Isso é uma falha de 24%, é uma falha muito grande. Eu costumo falar aqui no consultório que os métodos comportamentais são muito bons para quem quer engravidar. Então, quem tá querendo engravidar, quem tá buscando uma gestação, fazer uma tabelinha muito bem feita, fazer a controle de temperatura, observar o muco, vai ser ideal para saber o período fértil e justamente ter relação nesse período para uma gestação. Como método contraceptivo, a gente tem aí 24% de falha. Se isso for optado, ele pode ser usado, mas com essa ressalva de que pode ser que você engravide sem querer. O coito interrompido muito semelhante, então a gente tem aí 22% de falha quando a gente está fazendo um coito interrompido nos modos típicos, né? Nos modos da população. Então são métodos que existem, mas que não são muito efetivos na prevenção de gestação. Aí a gente parte para os métodos contraceptivos modernos, né? Então, os mais atuais, os mais usados. E aí a gente começa sempre falando do preservativo. O preservativo é o método mais amplamente usado, ele deve ser usado, ele deve ser incentivado, porque ele é um método de barreira. O que isso significa? Ele
impede o contato do órgão feminino com o órgão masculino. E ele é o único de todos os métodos contraceptivos que também é capaz de prevenir contra as infecções sexualmente transmissíveis. Então, independente do tipo de método que você escolha, a gente deve sim associar o preservativo em todas as relações. Uma coisa importante, então a gente tem hoje em dia no mercado 2 tipos de preservativos, os preservativos masculinos, que são os que todo mundo conhece, todo mundo já viu. Mães, mostrem para suas filhas, ensinem elas a colocarem o preservativo. Se você tem vergonha, se você não se sente confortável, leva ela no gineco, pede pro ginecologista ensinar essa menina a colocar o preservativo, porque isso é muito importante, até pro funcionamento correto, pra gente evitar que ele estoure. Enfim, e a gente tem, que é um pouquinho menos conhecido, um pouco menos popular, o preservativo feminino. Coisa muito importante, eles não devem ser usados juntos. Quando eles são usados juntos, a gente tem mais chance de romper. Então, sempre escolher um ou outro. Ou é o feminino ou é o masculino. Lembrar que os preservativos masculinos são distribuídos de forma gratuita em UBSs e em pontos de distribuição. Então, dá para comprar, sim, toda farmácia tem, mas também dá para pegar de forma gratuita. E aí, quanto que ele falha? Ele também não é muito bom como método contraceptivo. Ele falha aí em torno de 18 a 21% quando ele é usado da maneira tradicional. O porquê que isso acontece? Lembra, o líquido pré-ejaculatório tem espermatozoide, então eventualmente o momento da colocação do preservativo não tá certa e isso pode sim causar falha. E preservativo, ele estoura, ele pode ficar preso na vagina e aí entra toda essa questão e são geralmente os motivos da falha. E aí vamos entrar na parte dos contraceptivos sistêmicos. Então, o que são os contraceptivos hormonais sistêmicos? Geralmente é uma combinação de estrogênio mais progesterona. Lembra quando a gente estava falando de ovário? Estrogênio e progesterona são os hormônios produzidos pelos ovários, ou seja, quando a gente dá esse hormônio para o corpo de uma forma artificial, o ovário não vai precisar produzir isso. E aí gera uma coisa que a gente chama bloqueio hormonal natural. Então a gente bloqueia esse ovário, bloqueando esse ovário a gente não ovula. Se a gente não ovula, a gente não tem óvulo para ser fecundado. E é por isso que eles funcionam como contraceptivos. E aí a gente tem uma série de opções. Eu falo pílula, a gente tem um monte de apresentação e aí a diferença vai ser na dosagem e no tipo do hormônio, da progesterona ou do estrogênio, e isso vai dar uma série de características específicas para cada pílula. Pílula é tentativa e erro, a gente precisa testar para ver se isso vai ser adaptado ou não. A gente tem essa mesma combinação da pílula, que é tomada via oral todos os dias, na forma de anel vaginal. Aí esse anel é colocado intravaginal e ele fica durante 3 semanas e depois é trocado. Ou na forma de adesivo. Adesivo igual esses adesivos de parar de fumar. É um adesivinho que a gente pode colocar no braço, a gente pode colocar na perna e ele vai ter essa função de bloquear o ovário para não menstruar. Qual que é a eficácia dos anticonceptivos sistêmicos? Se ele é usado de forma perfeita, ou seja, não esquecemos, não tem nenhum tipo de diarreia, vômito, tomado direitinho o uso perfeito, a gente tem aí uma eficácia muito grande, de somente 3 falhas a cada 1000 mulheres, mas num uso típico, ou seja, numa mulher normal que trabalha, que eventualmente vai esquecer um comprimido ou outro, a gente tem aí 90 falhas a cada 1000 mulheres, dando uma falha aí de 9%. É baixa, é um método muito confiável, mas precisa desse bom controle da usuária. Quem está usando qualquer método hormonal tem que tomar direitinho ou tem que trocar o anel ou o adesivo na periodicidade correta. E aí a gente tem também um muito famoso que são os injetáveis, tá? Os injetáveis a gente também é um método hormonal, então a gente também baseia como ele age com base no bloqueio hormonal, no bloqueio ovulatório. E aí a gente tem os mensais, ou seja, toma-se uma injeção uma vez por mês, ou os trimestrais, toma-se uma injeção a cada 3 meses. Os mensais, eles são métodos combinados de estrogênio e progesterona e os trimestrais têm somente progesterona. Qual que é essa diferença? Algumas pacientes a gente não pode usar o estrogênio por contraindicação.
E aí, isso aí vai ter que ser individualizado numa consulta médica, até para avaliar se sim, você pode usar estrogênio ou não, você não pode usar estrogênio. Para quem não pode usar estrogênio, a gente tem a opção de pílulas somente de progesterona ou dos injetáveis somente de progesterona. E qual que é a eficácia dos injetáveis? É uma eficácia muito boa, bastante semelhante com as pílulas, mas como ela tem uma menor necessidade de controle diário, acaba sendo um pouco mais efetivo. A gente fala que no uso típico a gente tem 60 falhas a cada 1.000 mulheres que usam esse tipo de método, 6% de falha. Quais são as vantagens dos métodos hormonais? Os métodos hormonais, eles não vão causar essa flutuação hormonal. Lembra que quando a gente estava falando de TPM, a causa da TPM é justamente essa bagunça hormonal? Quando a gente não tem essa flutuação, a gente tem, consequentemente, essa melhora dos sintomas de TPM. A gente tem, geralmente, uma redução do fluxo menstrual. Então, para pacientes que menstruam muito, que sofrem de cólica, pode sim ser uma boa opção. E, pensando nos estrogênios, todo método com estrogênio pode causar uma melhora da pele. Eu sempre falo pode porque a acne nem sempre é hormonal. A gente tem outras causas e, a depender, não vai ser a pílula que vai melhorar ou não melhorar. A gente tenta, então, a gente nunca vai passar uma pílula só para melhorar a acne, mas isso é um efeito colateral que a gente fala que é bom para a mulher. Ai, nossa, doutora, quero um método anticoncepcional e aí tenho muita espinha, vamos tentar uma pílula? Se você puder usar uma pílula, a gente pode sim lançar mão disso e aí a gente vai ver. Melhorou a acne? Todo mundo ganha. Não melhorou? Dermatologista para a gente avaliar outras causas. Quais são os pontos negativos dos métodos hormonais? Por ele ter essa não flutuação dos níveis hormonais, a gente pode sim ter uma redução da libido e a gente pode sim ter uma dificuldade de ganho de massa magra. Isso é muito diferente de engordar, tá? Nenhum método anticoncepcional engorda. Eu costumo falar aqui no consultório que existe um trabalho muito interessante que ele acompanhou mulheres com anticoncepcional e sem ao longo da vida. E aí as mulheres que usavam método anticoncepcional, elas engordaram 1 quilo por ano ao longo de 10 anos. Só que o outro grupo do estudo, aquelas que não usavam método hormonal, também engordaram 1 quilo por ano ao longo de 10 anos. Ou seja, não foi o método que causou esse aumento do peso. O que causa aumento do peso? Com a idade a gente vai perdendo o metabolismo, né? O metabolismo vai ficando um pouquinho mais lento e isso tem um pouco de alteração. O que o anticonceptivo causa é essa dificuldade de ganhar músculo. Uma grande dificuldade, uma grande alteração? Não, é uma alteração leve, mas em algumas pacientes isso pode ser sim um motivo da gente repensar e a gente talvez trocar o método. E algumas pacientes também vão referir um pouquinho de atrofia vaginal, igual aquela que a gente tem na segunda fase do ciclo menstrual. É bastante coisa, mas é isso. De novo, toda vez que a gente for escolher um método, tem que sentar com o ginecologista e tem que ver prós e contras, o que vale, o que não vale, o que é vantagem, o que não é de cada método para cada paciente. E aí, uns dos queridinhos dos ginecologistas, eles entram na categoria que a gente chama de LARCs, que são contraceptivos de longa ação, de longa duração, que são os dispositivos intrauterinos. Por que de longa ação, de longa duração? Porque geralmente eles duram pelo menos 5 anos, que a gente coloca, faz um controle e não precisa ficar se preocupar. Ele tá aí, não depende de você, ele tá no útero fazendo a função dele e você tá com uma boa anticoncepção. Quais são eles, tá? Hoje em dia a gente tem alguns tipos no mercado, algumas marcas diferentes, mas basicamente a gente tem 4 tipos de dispositivos intrauterinos que são divididos em duas classes, 2 categorias, que são os DIUs não hormonais e os DIUs hormonais. Ou seja, hormonal com quê? Com progesterona, que é a progesterona do DIU, é a chamada levonorgestrel. Dos DIUs não hormonais, a gente tem o clássico do clássico, que é o DIU de cobre, o DIU que dura 10 anos, na grande maioria dos casos. E hoje, um pouquinho mais recente, não é tão novo assim, mas é um pouco mais recente do que o DIU de cobre mais prata. E aí, dos DIUs hormonais, que são os DIUs de progesterona, a gente tem o Mirena e o Cailina. O Mirena e o Cailina, ambos são DIUs de levonorgestrel, e eu vou falar as diferenças dele um pouquinho mais pra frente.
De um modo geral, a inserção de qualquer DIU vai acontecer com as mesmas etapas, seguindo os mesmos processos, tá? A primeira parte de qualquer método vai ser essa consulta inicial, onde vai ser explicado para você os riscos, os benefícios e, no caso do DIU, como vai ser o procedimento, a tirar eventuais dúvidas e verificado as indicações e contraindicações. Porque sim, todo método tem gente que não pode usar. E aí, quando a gente indica para o paciente, fala assim, não, você é uma boa candidata, vamos colocar um DIU. Como que isso é feito? A colocação do DIU é um procedimento ambulatorial, ou seja, é uma coisa que a gente faz dentro do consultório, sem anestesia ou com uma anestesia local, mas em casos específicos a gente pode sim levar essa paciente para o centro cirúrgico e colocar esse dispositivo com anestesia geral. Quais são esses casos? Tentou colocar no consultório e não conseguiu porque doeu muito, ou o colo uterino é muito fechado, chama estenose do colo uterino. Enfim, tem algumas situações que a gente prefere sim fazer isso num ambiente cirúrgico. Mas, de maneira geral, é um procedimento que dura mais ou menos 15 a 30 minutos no consultório. Ele pode ser realizado completamente sem anestesia ou com anestesia local. E, no geral, é um procedimento bem tolerado pela paciente, causa um desconforto, causa uma cólica, mas alguma coisa suportável e que dá para ser feito. E aí, propriamente dito, como que é essa colocação? Então, a paciente vai estar na cadeira do ginecologista, a mesma cadeira que a gente colhe o Papai Nicolau, que a gente passa todo ano. Então, em posição ginecológica, vai ser colocado o espéculo vaginal, né? Então, esse aparelho aqui, que a maioria de vocês já está muito familiarizada, é visualizado o colo uterino, então a porção final do útero que vai ficar em contato com a vagina. Esse colo é pinçado com uma pinça chamada POSI, e para segurar o colo, coloca uma reguinha que chama esterômetro para medir o tamanho do útero, e aí esse dispositivo é inserido com o auxílio de um insertor que já vem com o dispositivo colocado dentro do útero. Depois que isso tudo sai, a gente corta o fio, geralmente com 1-2 centímetros, isso não vai causar um desconforto, uma alteração na relação sexual, você não vai puxar, por exemplo, quando colocar um OB ou não, fica um tamanho seguro, né, para isso ser trocado e acabou. Após a inserção, é normal sentir uma cólica leve, eventualmente ficar com um pouquinho de sangramento vaginal. A gente recomenda que no dia da inserção do DIU e no dia seguinte, a gente evite atividade física, evite relação sexual por conta do desconforto. Não que isso vai causar o deslocamento do DIU ou a retirada do lugar, mas porque fica um pouco mais sensível. E essa mulher sim deve retornar ao médico mais ou menos aí depois de 4-6 semanas para ver se tá tudo bem, para ver se ela sentiu alguma alteração, algum sintoma e ver principalmente se esse DIU tá no lugar. Então, quando a gente está falando dos DIUs não hormonais, DIU de cobre ou DIU de cobre mais prata, como que ele funciona? Então, basicamente, a gente tem uma coisa chamada ionização, que nada mais é do que criar um ambiente hostil para o espermatozoide. O espermatozoide ele fica com a mobilidade alterada, ou seja, ele não consegue nadar e aí ele não consegue chegar direito no útero, chegar direito no óvulo para fazer a fecundação. Além disso, ele também age alterando o muco cervical, ele torna o muco mais espesso, mais pegajoso, que também dificulta a passagem do espermatozoide e ele vai dificultar a implantação do óvulo fertilizado no tecido endometrial. O DIU de prata mais o DIU de prata mais cobre, ele vai ter o mesmo efeito para o espermatozoide, só que a prata ela vai fazer com que os efeitos colaterais do cobre sejam um pouco amenizados, ou seja, a gente tenha um menor fluxo menstrual em comparação com o cobre isolado, justamente porque a prata ela vai diminuir essa oxidação do cobre e, enfim, vai aumentar a eficácia do método. Em termos gerais, em termos práticos, eles funcionam da mesma maneira e com a mesma eficiência. A gente tem várias formas e vários tamanhos de DIU de prata ou DIU de cobre e isso vai ser individualizado com cada paciente, com cada tamanho de útero.
Falando agora as diferenças do Mirena e do Cailina. Então, os dois métodos são hormonais, ou seja, com o mesmo tipo de hormônio, que é uma progesterona, que é chamada de levonorgestrel. A diferença básica dos dois vai ser em dosagem do hormônio e no tamanho efetivamente do dispositivo. Eles são do mesmo laboratório, da mesma marca, então a gente tem só essa diferença de característica justamente para a escolha desse método para cada paciente. O Mirena, que é o tradicional, ele é um pouquinho maior, ele vai ter 32 milímetros, e ele é um pouquinho mais gordinho, né, com 1,9 aí milímetros de espessura, e ele vai durar 5 anos. A gente tem algumas informações que talvez ele dure um pouquinho mais, mas por enquanto na bula ainda são 5 anos. E qual que é a indicação atual do Mirena? Ele sim é indicado para contracepção, mas principalmente para quem tem alguma alteração. Por exemplo, pacientes que têm endometriose, pacientes que sangram muito, ou seja, tem um ciclo com muito fluxo, podem sim ter uma vantagem com o Mirena. Já o Cailina, ele vai ter o mesmo modo de ação, que eu vou falar daqui a pouquinho, e ele vai ser exclusivamente para anticoncepção. Também duração aí de 5 anos. E como que eles funcionam? Então, eles vão fazer esse controle anticonceptivo por atrofia endometrial, ou seja, eles diminuem a camada do revestimento do útero, fica bem fininha, e isso fica impossível de um embrião implantar e se sustentar dentro do útero. Além disso, eles também vão promover um espessamento do muco, fazendo com que o espermatozoide tenha dificuldade para entrar e fertilizar o óvulo, e ele pode também alterar o movimento do espermatozoide dentro do útero. Então, basicamente, da mesma maneira que os métodos não hormonais vão ter essa ação, com exceção da atrofia endometrial. E quais são as desvantagens, as vantagens de cada um? Isso a gente tem que individualizar, então é um motivo de você conversar com o médico, falar assim, não, mas eu queria usar tal, será que eu consigo? Mas em linhas gerais, os não hormonais, eles não vão ter nenhum efeito colateral hormonal, ou seja, para mulheres que não podem ou não querem usar hormônio, eles são muito indicados, não vai ter diferença no ciclo, então a paciente vai ovular normal, isso significa que ela vai ter todos os sintomas de uma ovulação e o sangramento. Em relação ao sangramento, pode sim ter um aumento do fluxo e eventualmente cólicas menstruais um pouco mais fortes. Então, se você já tem um fluxo muito grande e muita cólica, talvez o DIU de cobre não seja uma boa opção. Mas se você tem um fluxo leve, 2, 3 dias, praticamente não tem cólica, ele pode sim ser uma excelente opção. Já os DIUs hormonais, eles vão causar uma redução do sangramento menstrual e isso, consequentemente, pode gerar um alívio das cólicas menstruais. Então, para essa paciente que tem um fluxo muito grande, muita cólica, ele pode ser uma excelente opção. Mas ele é um método hormonal, então pode acontecer irregularidades menstruais, escapes fora de época, e isso geralmente acontece nos primeiros meses de uso, depois isso se estabiliza, mas podem ocorrer de uma maneira geral durante os 5 anos. Eficácia dos DIUs, isso é a melhor parte deles. Lembrar uma coisa importante, eles não são métodos abortivos, então eles são métodos que vão impedir a ovulação, impedir a fecundação, mas se uma vez isso aconteceu, ele não vai causar o aborto de um feto. Isso por questões religiosas, pessoais, às vezes é importante, e isso precisa ser muito bem destacado. Então, em relação à eficácia, a gente tem uma eficácia um pouquinho maior dos métodos hormonais, mas de modo geral, os dois métodos são muito eficazes. Quando a gente está falando aí do uso típico e o uso perfeito dos DIUs são os mesmos, porque a gente não tem essa variação, né? Não depende da paciente esse uso. E a gente está falando aí numa falha dos não hormonais de 6 para cada 1.000 mulheres em uso e 2 para os hormonais a cada 1.000 mulheres. Uma falha de 0,6% e 0,2%, ou seja, muito, muito efetivo. Um outro método de longa duração que a gente tem disponível é o implante de progesterona, o implante de etonogestrel, ou também conhecido com o nome comercial, que é o Implanon. Então, é um bastãozinho de plástico que a gente coloca no braço, geralmente no braço esquerdo,
E ele vai liberar uma quantidade de progesterona, que é chamada de etonogestrel, continuamente, e isso vai resultar o efeito anticoncepcional. Ele tem a duração de 3 anos, ele é um método anovulatório, então ele vai impedir a ovulação, ele vai funcionar muito parecido com a injeção trimestral. Além disso, ele vai também causar alteração na secreção do colo, dificultando a entrada dos espermatozoides. Pensando em eficácia, ele é um dos métodos mais eficazes, ele acaba sendo mais eficaz até que a laqueadura, tendo menos do que meia falha a cada 1.000 usuários, então 0,05% de falha. Para colocar é muito simples, infelizmente ele é um método que não está disponível na rede pública e nem nos convênios, é um método 100% particular. Mas a colocação é muito simples, você tem uma limpeza do local, anestesia desse lugar que vai ser inserido, um mini cortezinho e é colocado a inserção pelo insertor, que é uma agulha. Depois de colocado, a gente verifica o posicionamento, não precisa de ponto, faz um curativo e tá resolvido. Como vantagem, a gente tem uma redução do sangramento menstrual, então com isso causa um alívio das cólicas menstruais, mas igual os DIUs, por ser um método hormonal, pode causar irregularidade com escapes frequentes, principalmente durante os primeiros usos. O Implanon é bem chatinho nessa questão, tem paciente que se adapta super bem, mas tem muitas pacientes que vão queixar desse sangramento intermenstrual com uma frequência um pouco mais alta. E por último, a gente tem os métodos cirúrgicos, que são femininos e masculinos. A gente não pode esquecer que sim, o homem tem um papel no planejamento familiar e eventualmente pode sim ser ele o responsável por essa função no casal e ele fazer a cirurgia. E eu vou mostrar por que isso tem que ser salientado. Então, como métodos cirúrgicos, a gente tem o da mulher, que consiste na laqueadura tubária, que é um cortezinho ou eventualmente a remoção total da tuba, que é o canal que liga, né, o ovário ao útero, e sem esse canal a gente impede que o óvulo chegue do ovário ao útero. E a vasectomia, que é a cirurgia masculina, que justamente corta o canal deferente, que é a passagem do espermatozoide, fazendo o mesmo processo. O homem vai ejacular, não vai ter espermatozoide, sem espermatozoide a gente não tem gestação. E o porquê que a gente, né, tem que falar dos dois? Justamente por isso, porque a eficácia dos dois são muito boas, né? Então, 0,5% de falha na laqueadura e somente 0,15% a 0,1% de falha nas vasectomias. Reversão, um pouco mais difícil, então é um método que a gente considera definitivo. Dá para reverter, mas é mais difícil, é mais complexo. E aí as diferenças em relação à cirurgia. A vasectomia, a recuperação são dias. O homem pode sair do procedimento e no dia seguinte trabalhar sem nenhum problema. Já para a mulher é uma cirurgia um pouco mais complexa, que envolve uma recuperação aí de algumas semanas. Riscos são os mesmos, que são os riscos inerentes dos procedimentos cirúrgicos, então riscos de anestesia, riscos alérgicos. Os efeitos colaterais dos dois, então no homem pode ter um pouquinho de dor testicular, um pouco de inchaço, principalmente logo depois do procedimento, e nas mulheres pode sim causar um aumento do fluxo menstrual. Ambos os métodos, eles vão ser idealmente escolhidos por quem não querem mais filhos, por ser um método permanente. Uma coisa importante também que a gente precisa ressaltar é quem pode fazer a laqueadura, tá? Então, a gente tem uma lei de 2022 que teve algumas mudanças. Então, a gente reduziu-se a idade mínima. Então, a partir de 2022, toda mulher acima de 21 anos pode sim realizar o procedimento independente de ter ou não filhos. Quem tem 2 filhos ou mais pode realizar o procedimento a partir dos 18 anos, então teve essa mudança. E a outra mudança muito importante é que sim, a gestante pode solicitar que a laqueadura seja realizada durante a gestação, né? Que é, no caso, no parto, se eventualmente for uma cesárea, ela pode solicitar a laqueadura durante o período do pré-natal, o que não podia antes de 2022. A única questão nesse ponto é que ela precisa expressar essa vontade com pelo menos 60 dias. Isso é um direito por lei. Então, se tem gente que quer fazer laqueadura, tá no pré-natal e foi informado de alguma coisa diferente disso, você tem sim direito isso tá na lei, e aí é só tentar, né, enfim, trocar de médico ou
conversar com um pouco mais de ênfase, que você sabe que isso é seu direito. E uma outra coisa que mudou, que foi pra gente uma grande vitória, é que a gente não precisa mais do consentimento do cônjuge. Antes, o marido ou a mulher precisava assinar um papel que permitia que isso seja feito. Hoje em dia não é mais necessário, a própria paciente tem direito e autonomia de fazer o procedimento sem autorização de ninguém. Como um resumo, então, a gente tem muitos métodos, muitas opções. Você tem que sim sentar com o seu ginecologista, conversar, ver o que faz mais sentido para você. Temos os métodos menos eficazes, temos métodos mais eficazes, mas o mais importante é individualizar, é entender o que na sua realidade faz sentido. O mais eficaz de todos, sim, tá entre DIU e os implantes. Os dois tipos de DIU são super eficazes. Aí a gente tem os hormonais aqui no meio com uma eficácia muito alta. E os menos eficazes, que são os comportamentais e preservativo. Lembrando que o preservativo sempre tem que ser usado porque ele é o único de todos esses capaz de prevenir doença sexualmente transmissível. E é isso, muita informação. Qualquer dúvida, pode me mandar e-mail, pode me mandar nas redes sociais. A gente está aqui para esclarecer e tentar ajudar. Obrigada e até a próxima aula.